Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre outra despedida que tivemos nesse fim de semana de uma lenda de um clube que se despediu do seu torcedor. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no vídeo, se inscrevam, deixem um like, comentem e bora falar sobre mais essa despedida. Antoine Griezmann se despediu do torcedor do Atlético de Madrid como a lenda do clube que é. O Griezmann fez o último jogo dele com a camisa do Atlético no Estádio Metropolitano. O Atlético ainda tem mais um jogo para fazer na última rodada de La Liga e o Griezmann deve jogar, o Simeone já confirmou. Mas o último jogo na casa do Griezmann foi neste domingo, na vitória 1-0 para cima do Girona. Na partida, o Griezmann deu uma assistência para o gol de Lookman. Depois do jogo, o Atlético de Madrid organizou uma despedida muito bonita para o seu maior artilheiro, o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. Me atrevo a dizer que talvez o maior jogador que tenha vestido a camisa do Atlético de Madrid. Tem debate, um debate que está aberto nesse momento, mas da era moderna não há nenhuma dúvida que estamos falando do maior jogador do Atlético de Madrid na era moderna. Antoine Griezmann vai fazer no fim de semana o jogo de número 501, mas chegou no Metropolitano ao jogo de número 500, 212 gols e 94 assistências com a camisa do Atlético de Madrid. É o maior artilheiro da história do Atlético, o maior artilheiro da história do Atlético na Liga dos Campeões. E um jogador que se despede do Atlético de Madrid com menos títulos dos que merecia, mas com a devoção que ele ganhou do torcedor em campo. O Griezmann chega no Atlético de Madrid em 2014, depois que o time disputa a final da Liga dos Campeões de 2014, acaba perdendo, e depois do Atlético ter conquistado a La Liga naquele ano. O Griezmann chega, portanto, no início da temporada 2014-2015, e é interessante porque os primeiros meses do Griezmann com o Diego Simeone são meses de muitas dúvidas. O Griezmann estava vindo da Real Sociedad, o clube do norte da Espanha, onde ele fez todo a base dele. Lembrando que o Griezmann nunca jogou como profissional em clubes da França. Ele vai terminar sua passagem no futebol europeu somente tendo jogado em clubes profissionais na Espanha, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Então, ele sai da Real Sociedad, vai para o Atlético de Madrid. Naqueles primeiros meses, são meses de muitas dúvidas, porque o Griezmann não encaixa no Atlético, ele não consegue encontrar uma posição. Demora ali uns 3 ou 4 meses para a gente começar a ver Antoine Griezmann se transformar no jogador que ele acabou se transformando nas mãos do Simeone. A trajetória do Griezmann dentro do Atlético ela é uma trajetória que ele vive absolutamente tudo. Ele chega para ser um dos protagonistas do time, demora para conseguir esse protagonismo, mas ganha esse protagonismo. A primeira passagem dele é de 2014 até 2019. Nesse período é onde o Griezmann conquista os principais títulos com o Atlético de Madrid, Europa League, Supercopa da Europa, é onde ele tem ali as maiores conquistas. E é também nesse período que ele ganha o Campeonato do Mundo com a seleção francesa e em 2018 ele é um dos melhores jogadores do mundo. Depois ele tem todo aquele imbróglio do documentário, ele sai para o Barcelona em 2019, fica 2 anos e meio no Barça e depois volta para o Atlético de Madrid emprestado no finalzinho de 2022 e tem que reconquistar o coração do torcedor do Atlético, porque quando ele sai do Atlético lá em 2019, ele sai para ganhar coisas no Barcelona, para subir de nível, né, para ir para um clube que está brigando por mais coisas. Só que a trajetória dele no Barça é muito diferente do que ele imaginava. É interessante que no documentário que ele faz, dizendo que ele vai para o Barcelona, a esposa do Griezmann, ela fala para ele: o que tu quer? Tu quer ser o cara de um time? Então fica no Atlético de Madrid. E ele não escuta ela. A Érica vira uma das pessoas mais importantes para o torcedor do Atlético de Madrid, e já vou explicar como é que foi a despedida. Em 2022 ele volta emprestado
ele perde a camisa 7, que naquele momento passa a ser do João Félix, né? Nesse período aí que o João Félix chega, com o valor que o Barça paga pelo Griezmann, o Atlético contrata o João Félix, que também é algo que não dá certo, então não deu certo para nenhum dos dois lados naquele período. Quando ele volta em 2022, ele volta e pega a camisa 8. Eu lembro do primeiro jogo, no retorno do Griezmann para o Metropolitano, ele é vaiado pelo torcedor do Atlético de Madrid, porque não gostou da saída dele como aconteceu em 2019. E a partir dali começa uma reconquista do Griezmann, que quando ele sai, o torcedor obviamente não quer que ele saia, mas ele já é de um tamanho dentro do Atlético. E quando ele volta num escalão abaixo, né? Num degrau abaixo. E aí ele tem que reconquistar esse torcedor. E esse processo foi muito interessante, o processo de reconquista do Griezmann. Primeiro que ele precisa entregar 20 vezes mais em campo para o torcedor realmente acreditar que ele tinha voltado querendo levar o Atlético aonde ele tinha meio que deixado quando ele foi em 2019. E ele faz todo esse processo. Ele beija o escudo, ele comemora, ele dá declarações de amor, de carinho. Quando o Atlético consegue recomprar ele, né, em definitivo, aí ele volta a ter a camisa 7, aí o torcedor de verdade compra a ideia da volta do Griezmann. E aí ele entrega até o último dia. Ele vai entregar até o último dia, porque é um jogador que aprendeu isso com o Simeone, né? O Griezmann é um jogador que, com o Simeone, ele aprendeu a ser mais do que um atacante. O Griezmann foi um cara que, no auge dele, ele fez absolutamente de tudo no campo. Ele desarmava, roubava a bola, interceptava, organizava, criava jogada e finalizava. Tudo. Com uma inteligência muito acima da média para jogar futebol e com uma capacidade de física e entrega durante 90 minutos, que às vezes é muito difícil tu encontrar em atacantes que estão mais determinados a fazer funções ofensivas e não tanto a função de criar, armar e defender, que o Griezmann aprendeu a fazer com o Simeone. Isso transformou ele num atacante, num dos mais completos do futebol europeu nessa década. E a ocupação de espaço dele dentro de... Assim, o Griezmann estava sempre no lugar certo para receber a bola e dar uma assistência ou para receber a bola e finalizar. Então, e a capacidade de finalização dele é um negócio absurdo. O Atlético teve grandes centroavantes e grandes atacantes na sua história, mas o cara que sai do clube com o maior número de gols é um cara que, não, na verdade, não tinha sido contratado para ser esse finalizador. E o Griezmann tem uma finalização muito boa. Então ele sai do Atlético de Madrid sendo um dos grandes jogadores do futebol europeu aí dessa década. Na homenagem que o Atlético fez para ele, na despedida, uma homenagem muito bonita. O Atlético costuma fazer homenagens bonitas aos seus jogadores quando se despedem. O Koke falou muito. O Koke foi um grande parceiro do Griezmann, né? Até vi uma estatística que essa dupla tá no número 25 na história do Campeonato Espanhol de jogadores que mais vezes jogaram juntos. O Koke chegou no estádio hoje, no último jogo do Griezmann Metropolitano, com uma camisa. Eu joguei 430 vezes com ele. Então a relação deles muito bonita. O Koke estava no campo com a camisa que o Griezmann vestiu na primeira temporada dele no Atlético de Madrid. Muito emocionado, o capitão do Atlético. O Simeone falou. E ele disse uma frase que eu achei interessante, que é impossível que todo mundo te adore, e aqui todo mundo te adora. E a prova é que 70 mil pessoas que estavam no Metropolitano, ninguém saiu durante a meia hora que durou mais a homenagem do Antoine Griezmann. Então, ele não só conquistou o torcedor, ele precisou reconquistar e ele conseguiu fazer isso, né? E depois as palavras do Griezmann, que de novo ele disse, para quem eu ainda tá na dúvida, eu peço perdão de novo. Aí ele diz, eu não me dei conta do carinho que eu tive aqui, eu era muito jovem. Foi um erro, mas eu recapacitei e fiz tudo para voltar. E aí uma das frases que vai ficar marcada nessa despedida dele, que ele diz pro Simeone, graças a ti eu fui campeão do mundo e graças a ti eu me senti o melhor jogador do mundo. Foi um orgulho lutar para ti, porque o Griezmann sempre foi um soldado do Simeone. E aí, nas palavras finais, deu pra ver exatamente isso. É um jogador que vai deixar uma marca muito grande, né, no Atlético de Madrid, como o maior artilheiro na Champions. Um jogador que se transformou vestindo a camisa do Atlético e que não tem substituto.
Agora, o grande desafio do Simeone é reconstruir um Atlético de Madrid sem Antoine Griezmann. Mas, a modo pessoal, foi muito legal poder contar esses quase 10 anos aí de Antoine Griezmann no Atlético de Madrid, entre indas e vindas. Para mim, é um jogador, um dos melhores que eu vi jogar. Um jogador extremamente comprometido, dedicado, completo e com capacidade de fazer muita coisa dentro de campo. E que conseguiu sair do Atlético de Madrid como uma lenda, como eu disse, da era moderna, que ele é talvez com menos títulos dos que merecia, mas com a devoção tamanha do que ele conquistou dentro de campo. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem um like, comentem. Desculpa o final do vídeo que eu já tava de tanto falar com a garganta irritada. Mas foi muito legal ver a despedida do Griezmann, como o torcedor cantou o nome da esposa do Griezmann, que foi uma que disse pra ele fica, não sair, ele acabou saindo e depois teve que voltar. Uma história muito legal a do Antoine Griezmann com o Atlético de Madrid. Tomara que a gente possa continuar vendo essas grandes histórias no futebol europeu. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.